Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui é o professor Jefferson e nesse vídeo nós iremos trabalhar com a introdução e noção intuitiva das derivadas parciais. Vamos lá! Nesse vídeo nós começamos a trabalhar com derivadas parciais e vamos ter uma noção intuitiva do que seriam as derivadas parciais. Aqui nós temos um exemplo da onde pode ser aplicado as derivadas parciais. Seja I o índice de temperatura aparente do ar, o tal chamado de Humidex também, e I é igual a F de TH, onde T é temperatura real e H é umidade relativa do ar. E aqui nós temos a tabela com valores e vocês podem observar que tem uma coluna e uma linha grifada de azul, e a gente vai resolver esse problema. Fixando H em 60% de umidade, considerando R de T igual a I de T 60, se quisermos encontrar a taxa de variação da sensação térmica quando a temperatura real varia e a umidade relativa do ar é fixada em 60%, temos para a temperatura de 30 graus Celsius, ou seja, R de 30 é igual a I de 30 e 60, e considerando a variação da temperatura com o passe de H igual a 2 graus Celsius para mais e para menos, temos que a derivada parcial de R na temperatura de 30 graus é igual ao limite de R de 30 mais H menos R de 30 sobre H, com H tendendo a zero. É igual ao limite de R de 32 menos R de 30 sobre H, com H tendendo a zero. É aproximadamente, pegando os valores lá da tabela, 42 menos 38 sobre o passo 2. É igual a 4 sobre 2, que é igual a 2. E a derivada parcial com a temperatura de 30 graus é igual a limite de R de 30 menos H menos R de 30 sobre H, com H tendendo a zero. É igual ao limite de R de 28 menos R de 30 sobre H, com H tendendo a zero. É aproximadamente, pegando os valores lá na tabela, 35 menos 38 sobre menos 2 é igual a menos 3 sobre menos 2, que é igual a 1,5. E para saber qual que é a aproximação da nossa derivada parcial quando a temperatura está em 30 graus Celsius, nós tiramos a média aritmética dos dois valores encontrados anteriormente, o que nos resta em 1,75 graus Celsius para cada grau de temperatura que está sendo alterado, para mais ou para menos. Se quisermos encontrar a taxa de variação da sensação térmica quando a umidade relativa do ar varia e a temperatura real é fixada em 30 graus Celsius, para a umidade de 60%, ou seja, S de 60 é igual a I de 30 e 60, e considerando a variação da umidade com o passo de H de 5% para mais e para menos, temos derivada parcial de S com umidade relativa do ar em 60% é igual a limite de S de 60 mais H menos S de 60 sobre H, com H tendendo a zero, que é igual a limite de S de 60 mais 5 menos S de 60 sobre H, com H tendendo a zero. É aproximadamente, pegando os valores na tabela, 40 menos 38 sobre 5, que é igual a 2 sobre 5, que é igual a 0,4. Fazendo novamente, para menos agora, a variação. A derivada parcial de S em relação à umidade relativa de 60% é igual ao limite de S de 60 menos H menos S de 60 sobre H, com H tendendo a zero. É igual a limite de S de 60 menos 5 menos S de 60 sobre menos 5, com H tendendo a zero. É aproximadamente, trocando os valores adquiridos na tabela, nós temos 37 menos 38 sobre menos 5, que é igual a menos 1 sobre menos 5, que é igual a 0,2. Para saber a derivada parcial da sensação térmica quando a umidade relativa do ar varia e a temperatura real é fixada em 30 graus Celsius, e pegando o ponto onde a umidade relativa é de 60%, tirando a média aritmética dos dois últimos valores encontrados, nós obtemos 0,4 mais 0,2 sobre 2 igual a 0,6 sobre 2, que é igual a 0,3, ou seja, se desejamos encontrar a derivada parcial da nossa função com a temperatura fixada em 30 graus Celsius e no ponto onde a umidade relativa do ar é de 60%, o índice de sensação térmica varia 0,3 graus Celsius para cada ponto percentual alterado na umidade relativa do ar. Sendo assim, nós temos a definição das nossas derivadas parciais. Então, seja f uma função de duas variáveis x e y, tomemos o
ponto AB e considerando a seguinte situação: x é variável e y é igual a b fixo, ou seja, b é uma constante. A derivada parcial da função f em relação a x no ponto AB é igual ao limite da função f aplicada no ponto A mais h, b, menos f de a, b, sobre h, com h tendendo a zero. Se o limite existir, nós temos a derivada parcial. E aqui nós temos um exemplo da função z igual a 4 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Então, nós fixamos a variável y em um ponto b igual a 1, nesse caso da função abaixo, e variamos x. Aí obtemos a inclinação da reta tangente no ponto AB. No outro caso, temos y sendo a variável e x igual a fixo. Ou seja, nós temos a derivada parcial da função f em relação à variável y aplicada no ponto AB será igual a limite de f de a, b mais h, menos f de ab sobre h com h tendendo a zero. Nós temos um exemplo aqui de uma função, no caso nós temos ela igual à anterior, só que agora fixando a variável x e não mais a variável y. Sendo assim, seja f uma função de duas variáveis, x e y, suas derivadas parciais são derivada parcial em relação a x, del f de xy sobre del x é igual a fx de xy, que é igual a limite de f de x mais hy menos f de xy sobre h, com h tendendo a zero, e a derivada parcial em relação a y é del f de xy sobre del y é igual a fy de xy, que é igual a limite de f de x y mais h menos f de xy sobre h com h tendendo a zero, se os limites existirem. Ou seja, a função precisa ser contínua e necessariamente precisa ter limite. Nós temos o seguinte exemplo para encontrar a derivada parcial usando a definição de derivadas parciais. Seja f de xy igual a 3x ao quadrado y, use a definição de derivadas parciais para determinar del f de 2 sobre del x e del f de 2 sobre del y. Para resolver o nosso exemplo pela definição de derivadas parciais, primeiramente vamos fazer com x e depois vocês fazem com y. Nós temos del f de xy sobre del x é igual a fx de xy, que é igual ao limite de f de x mais hy menos f de xy sobre h com h tendendo a zero. Ou seja, del f de xy sobre del x é igual a fx de xy, que é igual a limite, onde nós temos f de x mais hy. A gente vai ter que substituir x por x mais h. Então vamos lá. Então teremos a nossa função 3, era x ao quadrado y. Mas como nós precisamos substituir x por x mais h, então vai ficar 3x mais h ao quadrado y, menos a nossa função normal. Então 3x ao quadrado y sobre h com h tendendo a zero. Isso é igual a limite de, então 3 vezes a expansão de x mais h ao quadrado fica x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado vezes o y, menos a nossa função 3x ao quadrado y sobre h com h tendendo a zero. Isso é igual a limite, fazendo a distributiva, nós temos 3x ao quadrado y mais 6xyh mais 3yh ao quadrado menos 3x ao quadrado y sobre h com h tendendo a zero. Nesse caso, podemos cortar o 3x ao quadrado y com menos 3x ao quadrado y e resulta em limite de 6xyh mais 3yh ao quadrado sobre h com h tendendo a zero. Agora nós podemos isolar o h, pois temos h numa parte da função e h na outra parte da função racional, as duas parcelas da soma, limite de h agora isolado, vezes 6xy mais 3yh. Isso tudo sobre h. Nós podemos cortar esses dois h's e isso vai resultar o quê? Em limite de 6xy mais 3yh com h tendendo a zero é igual a 6xy, pois h tende a zero, e substituindo h por zero vai ficar só a primeira parte da nossa adição. E para facilitar a vida, vamos fazer as derivadas parciais sem a necessidade de utilizar a definição. Então nós temos a nossa função f de xy igual a 3x ao quadrado y. Então del f de xy sobre del x é igual, para derivar em relação a x, eu considero y constante e faço a derivada somente da minha variável x. Como é uma função polinomial, eu vou baixar aquele ao quadrado, então vou diminuir uma unidade no expoente e passar aquele 2 que está no expoente
expoente multiplicando na frente da minha variável. Então ficou o quê? 3x ao quadrado y, a derivada de 3x ao quadrado y é 2 vezes 3 vezes x elevado a 2 menos 1, que eu estou tirando 1 grau do meu expoente, vezes y, que é constante. Então permanece aí o y. Isso vai ficar igual a 6xy, porque 2 vezes 3, 6, vezes x elevado a 1 é x, então 6x vezes y. E a derivada parcial da minha função f de xy em relação a y, eu considero agora x constante e y variável. Então vou permanecer o 3x ao quadrado, que é a parte constante, e vou derivar a parte onde tem o y. Y está elevado a 1, menos 1 ele vai ficar elevado a 0. E aquele 1 que estava no expoente vai para frente multiplicando todo mundo ali. Então ficou 1 vezes 3 vezes x ao quadrado vezes y elevado a 1 menos 1, que dá 1 vezes 3, 3, vezes x ao quadrado, então dá 3x ao quadrado, vezes y elevado a 0, que é 1. Então ficou somente 3x ao quadrado. E agora ele pede para aplicar no ponto 1, 2. E a gente vai fazer isso. Del f de 1, 2 sobre del x é igual a 6. Onde tem x eu vou substituir por 1 e onde tem y eu vou substituir por 2. Como ficou 6xy, vai ficar 6 vezes 1 vezes 2, que é igual a 12. E agora para a derivada parcial a y, para o ponto 1, 2, nós temos del f de 1, 2 sobre del y igual a 3 vezes x ao quadrado. Nesse caso, x é igual a 1, então vamos substituir x por 1. E vai ficar então 3 vezes 1 elevado ao quadrado, que é igual a 1 vezes 1 é 1, vezes 3 é 3. Então, del f de 1, 2 sobre del y é igual a 3. Existem várias notações para derivadas parciais, mas os mais comuns são esses que eu estou marcando de amarelo, são os mais comuns de ser encontrados nos livros. Então, fx de xy é igual a fx, que pode ser também colocado como del f de xy sobre del x, ou simplesmente del f sobre del x, ou então, uma outra notação, d maiúsculo xf. Então, dxf. E também em relação a y, derivada parcial da função f de xy em relação a y é fy de xy, que é igual a fy. Também pode ser igual a del f de xy sobre del y, que pode ser também escrito como del f sobre del y. Também pode ser escrito como dyf. Então a técnica que a gente utiliza para determinar as derivadas parciais de z igual a f de xy é, para determinar a derivada parcial da função f de xy em relação a x, a gente deve tratar y como uma constante e derivar f de xy em relação a x. E para determinar a derivada parcial de f de xy em relação a y, a gente trata x agora como uma constante e deriva a função f de xy em relação a y. Para esse vídeo é só. No próximo vídeo nós iremos trabalhar com a interpretação geométrica das derivadas parciais e vamos resolver alguns exercícios de derivadas parciais. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você tem alguma dúvida ou comentário, por favor, deixe na seção de comentários. E se você está gostando dos vídeos do meu canal, por favor, se inscreva no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!